de anime e mangá, você é um otaku, certo? Não necessariamente. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika e eu tô no ABC das Minas pra falar sobre o termo otaku. Esse termo é muito usado aqui no Brasil pra falar de quem é fã de anime e mangá, mas na cultura japonesa ele pode significar muito mais do que isso. E eu já queria dizer aqui que eu falo anime, mas a pronúncia mais correta seria anime. De qualquer maneira eu falo anime por força do hábito, então é isso. Primeiro vamos para a definição brasileira de otaku. Por aqui, ele é aquela pessoa que vai em eventos de anime, que consome bastante anime e mangá. Às vezes essa pessoa se interessa pela música, pela cultura, pela comida japonesa, ou até estuda o idioma, como eu. Mas não precisa necessariamente ser um baita fã para se considerar um otaku. Aqui o termo ele é usado para praticamente qualquer fã dessas coisas, principalmente de anime e mangá. No Japão, o termo é mais usado para quem gosta muito de algum assunto. Sabe aquela discussão sobre o que é nerd e o que é geek? Se um termo é sinônimo do outro, ou se existem casos em que você só pode usar um deles e o outro não. Também é assim com o otaku, talvez devesse ser uma tríade assim, o nerd, o geek e o otaku. Essa palavra pode ser traduzida como um nerd fanático por alguma coisa, mas costuma ter uma conotação mais negativa. E assim como nerd ou geek, otaku muitas vezes se refere ao fã de anime, mangá e videogame, mas também pode abranger várias outras áreas, porque existe otaku fascinado por todo tipo de assunto. Tem otaku, por exemplo, que é obcecado por idols, aqueles grupos de cantoras pop japonesas. Tem os que colecionam bonecos ou os que são fascinados por trens e sabem todos os modelos e todos os tipos usados ao redor do mundo. Hoje em dia, para não deixar o termo tão pesado, para não carregar tão negativamente, é comum que você coloque qual é o assunto de que a pessoa é otaku. Então, se você tem uma pessoa que é fascinada por moda, sabe todos os estilistas que desfilaram em 1983 na Semana de Moda de Nova York, nem sei, gente, mas a pessoa sabe tudo isso, sabe? Ela é obcecada por esse assunto. Podem falar que é uma otaku de moda. Ou se é uma pessoa que gosta muito de música e coleciona e sabe tudo a respeito desse assunto, é uma otaku de música. Se você não citar de qual área a pessoa é, você simplesmente falar aquele ali é um otaku, a conotação é muito negativa. Mas de onde veio esse termo e por que ele tem essa carga negativa? Bom, para isso a gente vai ter que entrar um pouco na língua japonesa, porque no japonês você tem várias maneiras de dizer a palavra você, e elas dependem muito da sua relação com o interlocutor. Entre amigos jovens, quando você já tem certa intimidade, é comum que um chame o outro de kimi ou omae, que são maneiras mais informais de dizer você. São coisas que você não diria para um estranho na rua, por exemplo. Mas em alguns eventos dedicados a mangá lá no Japão, existiam pessoas que usavam o termo otaku para falar com outras pessoas. Esse termo é usado em linguagem formal japonesa para se referir à casa ou à família do interlocutor, e também pode ser um jeito mais requintado e meio antigo de dizer você. Uma possibilidade para esse tipo de uso nesses eventos especificamente é que esses fãs fossem muito tímidos e não quisessem usar nenhuma palavra mais íntima para se referir aos outros fãs que estavam ali com eles, porque isso significaria mais intimidade com algum desconhecido, sabe? E por isso eles optavam por usar o termo otaku mesmo. Mas quem definiu o termo otaku como a gente conhece hoje em dia foi o escritor Akio Nakamori. Em um texto de 1983, ele definiu um tipo: aquele cara que fica no canto da sala de aula com as roupas compradas pela mamãe, com um olhar triste e sem nenhum amigo. O escritor usou essa descrição para explicar que tipo de pessoa frequentava a Comic Market, chamada também de Comique, que é a maior feira de fanzines de mangá do mundo. Mas no próprio texto ele já diz que esse estereótipo não existe só entre os fãs de mangá. Ele também citou quem dorme na fila antes da estreia de um filme de animação, os fanáticos por trens que quase são atropelados porque eles entram lá no meio dos trilhos para tirar uma foto, colecionadores de ficção científica e até os fanáticos por ciência. Ele coloca no mesmo saco até os CDFs que não vivem pra nada além do estudo e os jovens que são um pouco excêntricos quando se trata de equipamento de som. No texto, o escritor diz que vai chamar esse tipo de pessoa de otaku a partir daquele momento. E o termo aos poucos pegou. A conotação já era negativa, mas era basicamente falando de uma pessoa que era super fã de alguma coisa e não tinha muito trato social. Basicamente aquele cara com gostos meio peculiares. Mas isso mudou pra pior no fim dos anos 80 com um caso de polícia. Um serial killer matou 4 crianças pequenas e quando ele foi preso encontraram no quarto dele mais de 5.000 fitas com anime e pornografia. E qual foi o apelido que a polícia deu pro criminoso? Isso mesmo, o assassino otaku. Assim, naquela época, a imagem de um otaku no Japão era de uma pessoa que não sabe distinguir o que é realidade
realidade e o que é fantasia. Mas felizmente isso tem mudado. Nos anos 2000 teve a popularização de Densha Otoko, que é uma história de um otaku que se apaixona por uma mulher que ele conhece num trem. A imagem passada por essa história é a de que o otaku é um cara muito tímido, mas que dependendo, no fundo, pode ser uma pessoa legal. E até o ministro das finanças do Japão, o Taro Aso, ficou conhecido por ser um grande fã de mangá. Ele mesmo dizia ler de 10 a 20 revistas de mangá por semana. Então deu pra ver que, apesar da conotação negativa ainda existir, aos poucos a sociedade japonesa tem aceitado mais a existência do otaku. Então quem é que vai te julgar por ir a um mero evento de anime, né?